Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa comunidade. Hoje eu vim aqui responder uma pergunta que eu achei bem interessante e vale a pena ser partilhada. Psicoterapia funciona? Psicoterapia pode também ter efeito colateral na vida das pessoas? Vamos entender isso? A resposta é sim e sim. A psicoterapia funciona, mas ela também pode ter efeitos negativos na vida das pessoas. Ou seja, como uma medicação, ela também pode ter efeitos colaterais. Como assim? Vamos voltar um pouquinho na história da psicoterapia, um pouquinho na história da psicologia. Rapidamente, vou te falar de 3 estudos que aconteceram. O primeiro foi em 1977, quando um grupo com transtorno depressivo maior, diagnóstico de depressão, foi dividido e em um foi administrado medicação antidepressiva. Em outro grupo, foi utilizado só técnicas de psicoterapia. Então, ele foi submetido à psicoterapia sem nenhum tipo de medicação. E os resultados foram muito parecidos, mesmo sem o uso de medicação. Então, esse foi o primeiro estudo que comprovou a eficácia de psicoterapia. E lá no ano 2000, um outro estudo seríssimo por uma universidade conceituada e renomada, foi realizado com pacientes que tinham risco de suicídio. Pacientes que pensavam o tempo todo em tirar a própria vida e idealizavam isso, tinham ideias suicidas. Esse grupo, então, foi dividido e parte deles tomou uma medicação chamada lítio, que se mostra muito eficaz nesses casos. Um outro grupo tomou a medicação e fez psicoterapia. O resultado foi surpreendente. Aquele grupo que estava com medicação e psicoterapia superou em muito as expectativas dos estudiosos. A melhora foi muito grande nesses pensamentos que eles estavam nutrindo dentro deles, pensamentos de morte. E aí tivemos um outro estudo no ano de 2005. Foi realizado com pessoas que tinham sofrido acidente de trânsito sério. Então, elas tinham um transtorno de estresse pós-traumático. Foi dividido esse grupo e metade dele não fez nada, não tomou medicação e nem fez nenhum tipo de intervenção psicoterapêutica. O outro grupo foi submetido, então, à psicoterapia. E aí, aquela abordagem de psicoterapia que foi administrada no grupo todo mostrou-se ineficaz em comparação ao outro grupo que não tinha feito nada. Então, vejam, tem muito a ver com o tipo de terapia que você vai fazer, com o tipo de profissional, quais são as ferramentas e quais serão as técnicas utilizadas. Veja, vou mostrar aqui que existem algumas coisas que não funcionam, que vão dar errado na vida, que vai surtir um efeito colateral. Vamos lá, entender. Primeiro aquele tipo de psicoterapia muito rasa, que fica só trabalhando os sintomas. Tem uma tarefa para fazer, tem um reforço positivo. Se você conseguir cumprir essa tarefa, você ganha uma recompensa. Muitas vezes isso faz com que a gente vá criando uma expectativa e vai trabalhando os sintomas, até tem uma melhora no primeiro momento por conta do impacto da recompensa, mas a longo prazo isso não vai funcionar, porque a gente precisa ir trabalhar lá na causa, não só nos sintomas. Os sintomas é interessante, claro, a gente precisa diminuir sintoma, até para a qualidade de vida do nosso cliente, do nosso paciente. Mas, se eu não aprofundar, se eu não entender o que está gerando aquilo, eu não vou ter um resultado positivo. Então, esse é o primeiro que não vai funcionar, não vai dar certo e pode até ter um efeito colateral de gerar ainda mais ansiedade e a desistência do tratamento. Uma outra questão o paciente sempre está certo, o cliente sempre tem razão. Em psicoterapia isso não funciona. Pode até funcionar numa loja, pode até funcionar quando o paciente vai reclamar de um produto. Aí eu concordo, mas em psicoterapia não é assim. Precisa haver o confronto, por mais que isso possa ser doloroso. Mas eu preciso entender qual é a minha responsabilidade. O que eu preciso fazer para mudar essa realidade. E às vezes isso não acontece. O paciente sai muito feliz da terapia, mas ele recebeu foi um carinho, uma massagem no ego. Isso pode até acontecer em uma sessão, mas não pode ser toda a psicoterapia dessa forma, porque senão nunca vai levar a uma autorreflexão, a um autoconhecimento verdadeiro. E aí uma terceira questão é tudo o que te aconteceu na infância. Então a culpa é do seu pai ou a culpa é só da sua mãe, né?
Sim, a infância é muito importante. Nós somos um resultado daquilo que nós vivemos. Por isso que eu sempre falo muito de infância, que as crianças são esponjas, que as crianças absorvem tudo, e nós um dia fomos crianças. Precisamos sim trabalhar nossa criança interior, isso é importantíssimo, nos acolher na nossa dor, e para isso o profissional pode ajudar muito. Acontece que, em alguns casos, são raros, graças a Deus, mas acontece. A culpa é da sua mãe, você não tem culpa de nada, e agora você é uma vítima do destino do que fizeram com você. E aí a história não vai mudar, porque eu preciso entender o que fizeram, acolher a minha dor, curar essa ferida. Mas e agora? O que é que eu faço com isso? Como é que eu vou? E aí é onde a gente precisa destravar, né, essa história toda para seguir em frente. É o passo que vem depois da descoberta. Então é fundamental que em psicoterapia tenha o tripé: autoconhecimento, autorrespeito, autorreflexão. Tudo isso vai te fazer ter uma autoestima melhor, vai te trazer ter um resultado melhor. Quando a psicoterapia fica só na base de responsabilizar os outros e o paciente nunca tem que assumir essa posição de antifrágil diante da vida, né? Não só de ser resiliente, mas ser antifrágil mesmo. O que você ganhou com tudo isso? O que eu ganhei com essa história? Com essa história às vezes muito dolorosa, muito difícil. Mas eu posso melhorar com isso ao invés de me posicionar diante da vida de uma maneira muito frágil. Então, às vezes, uma psicoterapia que não é aplicada adequadamente por um profissional que é muito raso, por um profissional que não estuda e que às vezes não tem coragem para enfrentar, para confrontar o seu paciente, pode sim trazer efeitos negativos. Pode sim servir como um conselho errado. Então essa história de psicoterapia nunca vai fazer mal, sempre vai fazer bem, não é bem assim. Pode fazer muito bem, desde que seja feito com bastante competência, com bastante seriedade e que seja entendido ali o que aquele paciente está precisando naquele momento da vida dele. Verdadeiramente, isso não pode ser esquecido.